Gravando. Antes de mais nada, boa tarde para todo mundo que está aqui, está chegando. Nós somos do núcleo de Dança e Música, né, do Centro de Estudos Helênicos Areté, e a gente está promovendo essa palestra, uma palestra com o título Percepção de Ritmos Assimétricos na Música Tradicional Grega, com a participação do Marcelo Queiroz, professor associado do Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Matemática da USP, nosso palestrante de hoje. Bom, a Areté, para quem não conhece, é uma sociedade, é uma associação, né, civil sem fins lucrativos, de caráter cultural, fundada em 2011, e tem esse objetivo de promover estudos helênicos clássicos, contemporâneos, em diversas áreas. São vários núcleos de estudos e que apresentam seus trabalhos, né? Mitologia, filosofia, história, literatura, artes, idioma, música e dança, matemática e ciências, tradições e culinária, arquitetura e arqueologia, cinema e debate. Né? Ela tem, claro, a Areté tem procurado se adaptar a essa nossa nova realidade, né, posta pela pandemia, e tem promovido essas palestras, né, e cursos também. Tem cursos online também, para acompanhar isso, saber um pouco mais, entrem no site www.areté.org.br. É possível também as pessoas se tornarem sócias da Areté, com uma série de benefícios àqueles que se associarem. Entrem também aí no site para maiores informações. Nós já temos mais de 50 pessoas aqui, né? Bom, a palestra, o Marcelo vai falar, pode dar em linhas gerais, né? Faz parte de um estudo que ele fez em Tessalonique, está aí no paper que ele está mostrando, com estudantes de música, né? Dessa estrutura métrica, enfim. E o Marcelo, ele também é vice-coordenador do NUSON, Núcleo de Pesquisas de Sonologia da Universidade de São Paulo, né? Além de ser vice-coordenador, né? E além de ser professor associado do Departamento de Ciências de Computação. Muito bem, o Marcelo, além de ser professor da USP, ele é também dançarino do Grupo Zorbase. Te entreguei, Marcelo. Eu já tinha entregado antes, ó. Do Grupo Zorbase de Danças Gregas, né, grupo ao qual fazemos parte, nosso companheiro de grupo, e foi a partir dessa relação que a gente tem com ele dentro do grupo, né, e que a gente teve a ideia de fazer esse convite para que ele falasse, né, do trabalho dele com música tradicional grega, ou seja, tá super dentro daquilo do escopo aí do núcleo, né? Grande colaborador do grupo no que diz respeito ao estudo de ritmos gregos, eu que o diga, né? E a paciência, já aproveito para de novo agradecer a paciência que ele tem comigo. Entre o ouvido e os pés, eu acho que o caminho é meio longo, né? Ele pode falar também como é que é essa percepção de ritmos assimétricos nos dançarinos de dança grega tradicional, viu, Marcelo? Então, querido amigo, eu quero agradecer mais uma vez você ter aceitado o convite, né? E a palavra é do, eu já esqueci o nome, William. Acertei? Legal. Obrigado, Marcelo. José Paulo. Estamos aqui também, então, junto com essa palestra do Marcelo, toda a turma do Seminário de Música e Tecnologia, o Musitec. Parece que ela está com uma excursão, né, do mundo da música e tecnologia para o mundo das danças, dos ritmos gregos, mas é um grande exemplo para quem não conhece o Marcelo, e quem é o Marcelo, que é uma pessoa interdisciplinar por natureza, né? Se não bastasse já a união da tecnologia e da música, sendo o Marcelo, né, um professor do IME na USP, e um pesquisador do NUSON, e tendo uma formação em ambas as áreas, também agora trazendo essa formação como dançarino, essa informação do José Paulo sobre a carreira do Marcelo como dançarino, e eu como violoncelista,
conheço a face violoncelista do Marcelo também, que não sei quantos conhecem, o Marcelo também toca violoncelo. Então, essa variedade de domínios em que ele atua, e sempre com muita competência, especialmente no que tange a aplicação da tecnologia como uma mediação entre todas elas. Então, para nós do Musitec, queremos justamente explorar essas possibilidades da tecnologia na música, entendendo música no sentido mais alargado do conceito. É uma alegria muito grande poder integrar esse evento aqui e poder ouvir você, Marcelo. Então, estamos todos aqui à disposição para receber tudo aquilo que você tem para compartilhar conosco. E muito obrigado mais uma vez pela possibilidade. E também estamos aí juntos nessa fala aí. Fique à vontade. Legal, obrigado. Queria primeiro agradecer aí a apresentação carinhosa do Paulo e do William. Muito obrigado. E mais ainda agradecer a todas e a todos que apareceram aqui para assistir essa palestra, né? Como eu mencionei um pouco antes da gente começar a gravação, nós temos dois públicos, né, bem diferentes, o público da Areté, dentro do núcleo de dança e música, e esse núcleo, o grupo do seminário de música e tecnologia, quer dizer, talvez pessoas que vêm de lugares diferentes, que têm expectativas diferentes, né, e eu estou aqui com um desafio que é tentar trazer um pouco de informação útil, né, para cada um desses dois públicos e tentar não cansar demais os ouvidos de repente, falando de muita coisa técnica para quem está mais para os aspectos culturais e vice-versa, né? Espero que eu consiga lidar com essa dificuldade. Eu queria pedir para todo mundo que ficasse muito à vontade para abrir o microfone e me interromper e fazer perguntas, tá? Não precisa ter pudores para isso, não precisa usar o recurso de levantar a mão, que eu nem sei se eu consigo enxergar quando alguém aperta isso e levantar a mão, tá bom? Fiquem muito à vontade, eu vou tentar também olhar o chat para ver o que está acontecendo, mas às vezes eu não consigo dominar as duas janelas simultaneamente, tá? Então fiquem muito à vontade, realmente, para começarem a falar como aconteceria se a gente estivesse fazendo uma palestra presencial. Tá bom? Então, rapidamente, eu vou falar sobre esse grupo, né, essa equipe que realizou esse trabalho não é meu, né, a gente já tinha uma colaboração com o grupo de música e cognição, e, na verdade, Computational, música, cognição e cognição computacionais, da Universidade de Tessalonique, né, principalmente aí na figura do professor Emílios Camburópolos, que foi meu supervisor de uma visita que eu fiz àquela universidade em 2015, e esse trabalho que foi realizado já há 2 anos atrás, né, teve também a participação da Caterina Peninda, que era doutoranda na época do Emílios, o Roberto Bodo, que é meu doutorando ainda, né, e o Máximos Cariacatos Pavacostas, que é pós-doc da Universidade de Tessalonique e hoje também docente da Universidade de Patras. Então, esse trabalho foi realizado a muitas mãos e vamos avançar um pouquinho aqui. Então, para vocês conseguirem navegar aí nessa história que eu vou contar, né, eu vou apresentar primeiro um pouquinho do contexto e da motivação para esse estudo, depois uma caracterização um pouquinho mais técnica, né, musical, do que seriam esses ritmos assimétricos. Aí vou discutir a metodologia experimental que a gente desenhou para tentar responder perguntas que surgiram naquele contexto, né, da avaliação da presença desses ritmos na música tradicional grega. Depois eu vou discutir um pouco dos resultados desse experimento que a gente realizou, né, que tipo de conclusões que a gente consegue tirar daqueles dados, e aí apontar para algumas direções futuras. Então, a primeira coisa
é a gente pensar o que são esses padrões rítmicos assimétricos, né? São formas de organizar as durações, né, no discurso musical que são extremamente comuns e frequentes nas músicas folclóricas e tradicionais dos Balcãs e do Oriente Médio, né? Então, eu vou falar de música grega, mas a gente tem que ter em vista que esse tipo de fenômeno ocorre num contexto bastante maior, né? Esses ritmos que a gente chama de assimétricos, eles também recebem aí alguns outros nomes, né? Como, por exemplo, métricas aditivas ou métricas Aksak, né? E isso daqui, todas essas nomenclaturas estão relacionadas ao fato de que no nível que a gente chama dos pulsos, né, ou das batidas, ou dos beats em inglês, a gente tem uma organização temporal não isócrona, né? Significa que a gente tem mais de um valor diferente de unidade que organiza essas durações, né? Então, o nome aditivo vem do fato de que essas unidades, esses pulsos, que têm durações diferentes, eles podem ser entendidos como somas de unidades menores, que seriam subdivisões ou subbeats, né? O termo aksak vem do turco e significa, na realidade, manco, né? Tem um pouco a relação com a própria movimentação e a própria dança que surgem no contexto desses ritmos, né? E o assimétrico é um termo bastante interessante, porque é um termo grego, né? E para a gente evoca alguma coisa assim a gente associa muito simetria a espelhamento, né? Mas, rigorosamente falando, o assimétrico é aquilo que não tem medidas iguais, né? Então, o metro aí, o sim, né, dá essa ideia de mesurar as coisas com uma mesma unidade. E o assimétrico, o fato de que a gente trabalha com unidades diferentes, né? E para isso não ficar muito teórico demais, eu trouxe 3 exemplos para a gente poder se concentrar na escuta e tentar sentir o que seria essa pulsação e esses apoios da música que se organizam em durações desiguais. Então, o primeiro exemplo, Miakaligi Tonopula, que é uma baiduska. Esses nomes em parênteses, eles se referem ou a estilos ou a danças específicas. Όμορφη κι αρχοντοπούλα μου έχει κάψει την καρδούλα. Όμορφη κι αρχοντοπούλα μου έχει κάψει την καρδούλα. Bom, esse é um ritmo, né, que tem um tempo curto e um tempo longo, né, que é o pá, 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 pá. Os músicos anotariam isso com um 5x4, um 5x8 e organizariam, juntariam essas unidades em 2 células iguais, juntas, formando um pulso, e 3 células iguais, formando um outro pulso, né? A gente vai introduzir algumas notações mais específicas para isso, mas só para a gente já ir entendendo. Aqui, no caso, a gente tem, então, um pulso curto e um pulso longo, né? E a relação de duração entre eles é de 3:2, né? O segundo exemplo é um Kalamatianos, chama o patinho, o Topapaki. Pro papaki, faz me botar na Bahia, na Mricindroca. More Crisosa e Toscale. Não sei se deu para perceber, mas essa música então se organiza em o que seriam compassos aí ternários, né? Mas esses 3 tempos têm durações desiguais. O primeiro é um tempo longo e os 2 últimos são tempos curtos, né? Ele seria anotado musicalmente como um compasso de 7x8, organizado em 3 mais 2 mais 2, né? Isso é um aspecto que eu também vou revisitar aqui nessa palestra, né? Mas do ponto de vista do músico, do ponto de vista do ouvinte que está imerso nessa cultura, né? Qual seria a forma mais natural
de compreender essas durações, né? Quando a gente anota 7/8, a gente está meio que forçando um sistema de notação a encontrar e modelar uma realidade que talvez para a qual aquele sistema não foi feito, né? Então, o Kalamatianos, que é esse longo, curto, curto, mantendo essa relação de 3/2 entre o pulso longo e o pulso curto. O último exemplo aqui é o Toendeka, que é um Karsilamás. Então, vamos escutar. Estava aqui brincando de reger, eu imagino até que a imagem que chega aí não chega junto com o som, a gente tem essas dificuldades aqui na comunicação, mas esse é um exemplo de um compasso quaternário, então assimétrico, onde o último tempo ele é mais longo, né? Ele seria um 9/8 organizado como 2 mais 2 mais 2 mais 3, se a gente fosse considerar essas subdivisões. Um aspecto interessante que tem relação com essa ideia do nível dos pulsos ser não isócrono, né, ou assimétrico, é que o ritmo ele é organizado em hierarquias, né? Então tem vários níveis em que a gente pode olhar para o ritmo. E esse nível não isócrono dos pulsos, ele se encontra entre dois outros níveis que são isócronos. O nível das subdivisões, que é onde a gente escreve, por exemplo, esse 7/8, esse 9/8, né? Pensando em quantas unidades iguais eu precisaria juntar para formar os pulsos, e em cima o que seria o nível do metro ou do compasso, né? Onde outra vez a estrutura se torna periódica, né? Então, se 9/8 é organizado em unidades desiguais, 2, 2, 2, 3, essa estrutura de 9/8 ela se repete de forma rigorosamente igual. Então, tem uma outra periodicidade, um outro nível de isocronia, que seria na hierarquia superior à dos pulsos. Então, algumas questões que a gente propôs, né, para tentar responder de forma experimental. Uma seria, isso daqui é, na verdade, parte do contexto aí da pesquisa, né? O uso espontâneo dos pulsos diferentes por ouvintes que nasceram dentro dessa cultura, né? O termo enculturado, ele se refere a quem nasce dentro de uma cultura e absorve essa cultura, em oposição ao termo aculturado, que é a pessoa que migra para uma cultura nova e absorve, então, posteriormente, os elementos dessa cultura. Então, por exemplo, palmas, né, que são usadas para acompanhar, passos de dança, essas coisas elas surgem organicamente junto com os ritmos. É difícil dissociar e dizer o que veio primeiro, né? E esses pulsos e essas palmas e esses passos, eles, por natureza, trazem essas medidas desiguais, né? Um paralelo muito interessante, que é inclusive proposto por um dos autores que está na nossa bibliografia, é a hipótese de que talvez as estruturas métricas assimétricas, elas tenham alguma relação também com as escalas de alturas assimétricas. A gente não costuma pensar exatamente nesses termos, mas muitas escalas usadas em músicas do mundo, elas trabalham com passos desiguais, né? A escala diatônica, o nosso Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ele trabalha com passos de tom e semitom. Claro que tem o nível do semitom, que seria a subdivisão, mas a organização das escalas dentro desse sistema, ela é assimétrica, né? A escala pentatônica é um outro exemplo, várias escalas do Oriente têm também essa característica de trabalhar com intervalos musicais que não são iguais, né? Ainda que por baixo a gente consiga até representar esses intervalos por subdivisões iguais. Ou não, né? Porque se a gente fala de sistemas de afinações também, e aí já mistura duas histórias diferentes, o sistema de afinação justa, por exemplo, que foi usado por muitos séculos, ele não tem subdivisões iguais, né? A rigor, a gente teria que os intervalos musicais, eles não têm essa subdivisão, né? Inclusive, uma das origens aí das noções de coma pitagórico, coma sintônico e outros.
Mas então tem coisas aí que eu não vou tratar aqui, mas que seriam talvez bastante interessantes no sentido de relacionar esses campos diferentes de organizações, né, e estruturações numéricas no domínio da altura e no domínio do ritmo. Uma pergunta, né, que a gente se fez logo no início é se todo mundo percebe esses ritmos assimétricos do mesmo modo. Quer dizer, há ouvintes que espontaneamente por exemplo, subdividem esses grupos de durações usando esses pulsos desiguais. Há ouvintes que instintivamente já se agarram na percepção das subdivisões, por exemplo. Será que a percepção do que é um tempo longo e um tempo curto admite flutuações, né, de um indivíduo para o outro? Né? Então, isso também está relacionado com essa outra pergunta, né, se haveriam diferenças perceptuais na duração, na percepção da duração dos pulsos, né, e também na ordenação dos pulsos. Eu dei 3 exemplos para vocês e falei que esse era assim, esse era 7/8, 3 mais 2 mais 2, o outro era 9/8, 2 mais 2 mais 2 mais 3, mas por que eu coloquei a cabeça do compasso naquele lugar? Né? Esses ritmos assimétricos, eles poderiam ser apoiados, né, em outros tempos, um 3/2/2 podia virar um 2/2/3, e de fato existem exemplos em que você escuta dessa outra maneira, né? Então, o que faz a gente preferir uma determinada organização e uma determinada ordenação em relação a outra? Então, objetivos gerais desse trabalho são realizar uma tarefa de escuta, né? Então, indivíduos que escutam trechos exatamente como esses que eu mostrei para vocês e classificam esses trechos de acordo com a estrutura rítmica. Esse experimento ele foi dirigido a estudantes de música universitárias, por conta da necessidade de usar uma notação precisa, né, um sistema, né, de representação que faz parte do vocabulário desses estudantes, e também pela necessidade de eliminar determinadas dificuldades que apareceriam com, por exemplo, uma pessoa que estuda música, conhece música, mas não está habituada a fazer exercícios de ditado ou solfejo, né, que representam um certo desafio, e a gente não queria que esse desafio, o fato de estar habituado a fazer exercícios de ditado e solfejo, fosse um viés, né, e realmente introduzisse algum tipo de ruído nos dados coletados. Né? Então, a gente queria estudar a dificuldade dessa tarefa de escuta e classificação em função dos tipos, dos padrões, né, então dessas fórmulas rítmicas, do andamento, da harmonia e da instrumentação também, né? Então, peças mais rápidas, peças mais lentas, peças com determinado conjunto de instrumento ou outro, peças com voz e sem voz, né? Em função do background cultural do próprio ouvinte, do participante, né? Então, desculpa, eu acabei pulando, mas essas seriam as 3 preocupações principais do nosso estudo, né? Alguns trabalhos relacionados que eu vou mencionar muito brevemente. Um deles é esse trabalho do Fracil, de 2003, onde ele faz um mapeamento bastante amplo das estruturas rítmicas assimétricas nos folclores dos países balcânicos. Depois a gente tem uma referência de 2006, Mullans, que estuda a relação entre o andamento e a razão dos pulsos longos e curtos, ou seja, essas durações, né, como eu falei, o longo era 3/2 em relação à duração do curto, só que isso com o andamento, ele acaba sofrendo pequenas variações, né, especialmente na performance. Então ele estudou performances de músicas tradicionais e viu como que se a música era mais rápida ou mais lenta, essa relação de 3/2 variava um pouco. Esse é um estudo que está dentro daquele campo que a gente chama de microtiming, né, ou microtemporalidades. Depois tem um trabalho de 2012 que vai numa linha bem diferente, né, Fululis Pikrakis e o Emílios Camburópolos, que é o coautor desse trabalho que eu estou apresentando, onde eles trabalham com sistemas de rastreamento de pulso automáticos, ou seja, algoritmos que escutam essas músicas e tentam produzir o mesmo tipo de classificação que a gente vai pedir no nosso experimento dos humanos. Vai dizer que esse é um Calamatianos, formato 3+2+2, ou outra coisa do gênero, né? E nesse trabalho existe essa consideração que é muito importante quando a gente faz estudo de músicas folclóricas, né, que é o quanto dos modelos e dos algoritmos que são propostos na literatura por exemplo, de recuperação de informação musical, que é uma área que lida com rastreamento de pulso, por exemplo,
quanto desses algoritmos e desses modelos estão contaminados por uma certa visão da música que é reducionista, né, que é apoiada na tradição ocidental, europeia, e isso, se a gente não presta atenção, isso enviesa e influencia a própria construção desses modelos e desses algoritmos. Então, o trabalho deles também tem a ver com um pouco de secar, né, quais são as premissas que se faz quase sem pensar e que simplesmente não valem no contexto dessas músicas, né? E o trabalho do Techman, que é de 2003, ele é talvez o que se aproxima mais do nosso trabalho, porque ele faz uma tarefa de reconhecimento, né? Tarefa de reconhecimento é ouvir um par de músicas e dizer se elas têm estrutura rítmica igual ou diferente, né? Então, a resposta é binária, não é para a pessoa formular a notação rítmica precisa da música, né? Ele trabalha com músicos e não músicos, que foi uma coisa que a gente não conseguiu fazer por conta da necessidade de respostas usando notação rítmica técnica, né? E o objetivo dele era estudar a relação entre a familiaridade com a facilidade do reconhecimento e também com representações internas. Ele estava testando uma hipótese de um certo modelo cognitivo que construiria estruturas específicas para processar ritmos assimétricos ou estruturas rítmicas assimétricas. E no final do trabalho dele, ele acabou concluindo que o experimento que ele fez não fornecia elementos suficientes para ele acreditar que havia um mecanismo específico de processamento cognitivo em relação aos ritmos assimétricos. Então, para comparar, né, e contextualizar, o nosso trabalho não é uma tarefa de reconhecimento, mas de identificação, é ouvir e produzir uma fórmula rítmica. Aqui a gente está usando músicos, né, em treinamento, estudantes de música, usando uma notação simbólica que é precisa, que é rigorosa, né, e aqui a gente está interessado em estudar a relação entre estrutura métrica, andamento, né, ou velocidade, e também o background cultural. Mais alguns exemplos para reforçar aí a ideia, né, desses padrões rítmicos assimétricos. Esse é um outro Kalamatianos, né, em que aqui eu já mostro como ele seria anotado, né, usando a notação rítmica que fazia parte do experimento, ou se a gente quisesse pensar em fórmula de compasso, né, seria um 7/8 organizado como 3 mais 2 mais 2. Eu vou, enquanto a música rola, tentar sinalizar aqui o que seria a regência desse compasso ternário, né, e não de 7 tempos, mas leve em consideração que talvez a minha imagem chegue sem a sincronia com o áudio. O próximo exemplo... Opa, desculpa. Bom, começou a tocar. É um Karsilamaz, então. Panta pula já se consti. E esse exemplo daqui é um ritmo bastante interessante, ele se chama Pustseno. No total, ele tem 16 subdivisões, o que sugeriria talvez uma estrutura binária, uma estrutura quaternária, alguma coisa mais simples, mas ele é, na realidade, uma justaposição de uma estrutura quaternária assimétrica, que é esse 9/8 aqui, 2 mais 2 mais 2 mais 3, seguido ou alternado com um 7/8, que é esse 2, 2, 2, 3. Então, eu vou sinalizar aqui como se fosse realmente um quaternário seguido de um ternário, né? Só de curiosidade, isso sim seria um ritmo que a gente chamaria aí de um ritmo de 7 tempos, né? Dentro desse universo aí dos ritmos assimétricos, mas não um 7/8, uma organização de 7 durações desiguais.
Esse é Marcelo. Pode falar. Opa, desculpa, não, é só Não. porque eu pensei, então a demarcação dos tempos mais longos, ou ela está no primeiro pulso ou no último, sempre? Não é verdade. Temos exemplos Tá. também no meio. Isso é um universo bastante rico. Eu ia comentar, inclusive, que esse pulseno é um ritmo desses assim, muito difícil de ouvir imediatamente e reconhecer essas unidades. Né? Eu ouvi muitas vezes essa música até conseguir sinalizar aqui uma regência e fazer alguma coisa mais ou menos natural. Né? E ele é rápido também. E essa rapidez também dificulta bastante essa localização, né, da estrutura. Então, essa pergunta, né, o pulso mais longo, ele apareceu no início, no Kalamatianos, no fim do Karsilamás, mas não é sempre assim, né? A gente tem que considerar também outras rotações, né? Se a gente pensar numa ciranda de pulsos, a gente poderia rotacionar essa ciranda. E a outra coisa é a influência da dinâmica, né? Então, o que é mais forte, o que é mais fraco, inícios de frase, a gente tem exemplos onde o vocal começa a cantar numa determinada posição da estrutura e os instrumentos apoiam numa outra posição. Então, quem é que tem a cabeça do compasso? São situações assim, bastante complexas, bastante interessantes. E também a questão das articulações, né? O que é legato, o que é separado, essas coisas também influenciam a nossa percepção em relação à localização da cabeça dessa estrutura. Então, algumas dificuldades... Pode falar. Você falou, tipo, que às vezes tem o vocal entra num lugar e o instrumento entra em outro. Isso já é uma questão de deslocamento métrico consciente? Isso é uma coisa que foi, sei lá, tipo... Você está me perguntando do ponto de vista da composição, eu não sei se eu saberia responder, mas eu tenho certeza que a gente conseguiria encontrar exemplos muitos desse tipo também na música ocidental, né, e na música folclórica da Europa ocidental e até das Américas. Então, não é que isso seja em si uma questão problemática. É só que essas entradas, elas podem, às vezes, competir na nossa atenção em relação à primazia que a gente dá para um determinado tempo, para outro tempo, e a função, né, o apoio que esses tempos têm dentro dessa estrutura periódica, que seria o nível dos compassos. Né? Então, é mais por conta disso, né, para sinalizar que existe uma questão aí cognitiva e talvez até individualizada, que é bastante rica, no fundo, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, Gabriel. Então, a gente tem que considerar essas alternativas rotacionadas, né? Se uma pessoa escuta um 7/8 e ela percebe, digamos, o tempo longo na terceira posição e não na primeira, ela não está errada. Ela só está interpretando a cabeça do compasso em outro lugar. Então, isso a gente estava já considerando, né? A nossa noção de resposta certa não é exatamente a mesma notação que a gente tinha no conjunto de dados que a gente usou, mas todas as rotações eram consideradas respostas possíveis, certas, o que a gente chamava de respostas... não era aceitável o nome que a gente... válidas, respostas válidas, né? Então, a gente introduziu esse conceito para englobar mais do que simplesmente as anotações canônicas que a gente tinha de cada peça. Né? Algumas variações rítmicas também aconteciam, né? Por exemplo, um 9/8, que é um quaternário com o quarto tempo um pouco mais longo, às vezes ele pode ser percebido como um ternário composto, né? Então seriam 3 tempos com subdivisões ternárias, a soma é 9 unidades, né? Ou 9 subdivisões, e às vezes na mesma peça a gente tem instrumentos diferentes articulando o tempo dessas maneiras. Então, dependendo de para onde vai a nossa atenção está na base da percussão, nossa atenção está na voz, nossa atenção está no violino, a gente já poderia ter uma percepção diferente da estrutura. E nada disso seria considerado resposta errada, né? Seria só a interpretação predominante ali daquele indivíduo. A outra coisa seriam classificações ambíguas, né? Então, por exemplo, essa forma, que é inclusive muito comum também na música ocidental, que é o 3 mais 3 mais 2, né? Que seria o 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2... Desculpa, eu estou fazendo o Kalamatianos, me confundi. 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e pá, 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 pá,
Pá, né? Do ponto de vista de música assimétrica, a gente chamaria isso de ternário assimétrico, mas isso cabe dentro de um quaternário muito facilmente, né? Então, uma pessoa poderia escutar isso como um quaternário simples, que seria esse 2 mais 2 mais 2 mais 2, né? Interpretando que essas antecipações de batidas fazem parte simplesmente do discurso rítmico e não da estrutura subjacente. Né? Então, isso daqui também seria considerado uma resposta válida, né? Uma interpretação plausível para aquele ritmo. Né? E, enfim, critérios subjetivos seriam outra dificuldade esperada que faz com que algumas pessoas prefiram determinada classificação em relação à outra. Né? A metodologia que a gente usou para selecionar os fragmentos que a gente ia mostrar. A gente buscou um balanceamento através dessas diversas estruturas métricas, né? Então, desde binários assimétricos, binários simétricos, ternários assimétricos, quaternários assimétricos, tendo uma quantidade parecida de exemplos de cada um, né? Tentar ter exemplos rápidos e lentos em cada uma dessas estruturas, com variação de instrumentação e ornamentação também. Então, isso foi uma seleção bastante artesanal, né, que envolveu muita escuta e discussão entre os autores para chegar na seleção final. A gente resolveu cortar em, no máximo, 4 pulsos assimétricos, porque a gente percebeu que seriam exemplos muito difíceis de classificar a primeira escuta, né, como aquele pulseno que eu mostrei para vocês com 7 tempos assimétricos. Né? Então, aquele lá já não era um exemplo que entrou no experimento. Né? E a outra preocupação é que a sessão não fosse extremamente cansativa, então a gente colocou um limite de 15 minutos para cada participante, não limite, desculpa, a gente planejou uma sessão que pudesse ser realizada em 15 minutos, as pessoas tinham um tempo que elas quisessem levar, né? Mas considerando que os fragmentos têm 30 segundos cada um, né, e que a pessoa ainda leva um tempo para decidir a classificação que ela vai fazer, então a gente calculou aí esse limite, né, de 30 excertos que a pessoa poderia classificar para que essa sessão, na média, pudesse ser realizada em 15 minutos. A seleção de padrões, então, do ponto de vista dos participantes, né, ela envolvia um dicionário de estruturas métricas, né, uma coleção de alternativas criadas a priori. Esse dicionário, ele começa com as fórmulas que a gente chamou de ground truths, né, os valores verdade, que seriam aquilo que a gente esperava que os participantes respondessem. Então, Kalamatianos, por exemplo, estava anotado como 3 mais 2 mais 2. Né? Depois, todas as rotações desses mesmos padrões estavam incluídas no dicionário e eram alternativas existentes para os participantes. A gente também incluiu alterações na relação de duração entre os pulsos longos e curtos, porque a gente queria ver se algumas pessoas podiam, de repente, perceber aquela duração mais longa como, enfim, não 3:2, mas 4:2, por exemplo. Né? Então, talvez vocês poderiam pensar que eram pegadinhas, mas, na verdade, essa é uma pergunta muito importante, saber se as pessoas conseguem perceber a razão, né, quantitativa dessas durações dos pulsos longos para os curtos. Então, qualquer fórmula desse tipo daqui, ou essa daqui, haveria também uma alternativa que aumentaria o pulso longo de 3 para 4. Tá? E no final, então, a gente tinha uma coleção de 27 padrões para cada pessoa escolher. Ou seja, ouvia um excerto de 30 segundos, tinha 27 padrões para dizer qual era o que melhor representava aquela música. Né? A seleção dos participantes, então, eu falei já um pouco, né? Estudantes de música, o pressuposto era que eles eram familiarizados com a notação rítmica formal usada na notação comum, né? Musical, acostumados com exercícios de ditado, solfejo e transcrição, para que a dificuldade de enfrentar essa tarefa pela primeira vez não se tornasse um viés do experimento. Uma população mais ou menos homogênea também, então havia uma preocupação de que, de repente, tivesse músicos extremamente experientes, né, com 40 anos de prática e músicos em etapa de formação, né? Então, isso fez com que a gente restringisse esse universo aos estudantes de música, né? Então, estudantes de graduação e de pós-graduação, o que também facilitava a gente no acesso, né, e na divulgação desse experimento, né, em listas de e-mails, na Universidade de Thessaloniki, na USP e em vários outros fóruns que a gente circulou. A interface que foi usada para o experimento, ela era online, né? Já naquela época não tinha pandemia, mas a gente estava preocupado em conseguir facilitar o acesso de muita gente e também não empatar experimentadores indo visitar pessoalmente cada um, né? Ela tinha, então, todas as perguntas e todos os textos em inglês, grego e português.
a questão era muito simples, você escutava um excerto de 30 segundos e respondia uma única pergunta. Essa pergunta estava dividida em duas subperguntas, que eram o número de pulsos e a estrutura exata. Um pouco para facilitar a interface também, porque 27 ritmos seria muito poluído visualmente. Então, primeiro você escuta e fala assim, eu acho que são 3 pulsos. Aí você vai lá em 3 pulsos e aí abre um menu com as alternativas de 3 pulsos. Né? Mas você também podia voltar e desfazer, já tinha bastante tempo, e o tempo que a pessoa quisesse, na verdade, antes dela confirmar a resposta que ela escolheu. A ordem era aleatorizada por participante, para evitar o que a gente chama de efeito de fadiga, né? Fatiga, que é aquilo que sempre que você vai chegando no final da sessão, você já está com a cabeça mais cansada, com menos paciência, de repente você começa a responder com menos acurácia, né? E se isso acontecesse sempre com as mesmas músicas, sempre com os mesmos excertos, isso seria um problema na análise dos dados. Então, cada um ouviu as músicas numa ordem diferente. E todo mundo tinha a possibilidade de não responder também, que seria a opção por avançar a música e deixar sem resposta. Né, isso era muito importante também, porque alguns excertos eram muito desafiadores e a gente perderia voluntários se forçassem eles a colocar alguma resposta em todas as entradas. Aqui a gente tem, então, um exemplo simples do que seria a interface, um botão de play, um seletor do número de pulsos, desculpem, e aí as alternativas com 3 pulsos aqui no caso, né? Se você mudasse aqui para 4, iam aparecer o outro conjunto de alternativas, né? E você poderia avançar tendo selecionado algum ou não, né? Se você avançasse sem selecionar nada, aparecia uma mensagem dizendo que você quer realmente pular esse exemplo, e aí a pessoa passava para o próximo excerto. Esse experimento ele esteve online nesse período daqui, entre janeiro e início de fevereiro de 2018, né, era uma fase aí de coleta de dados, a gente tinha já uma intenção, né, de levar esses resultados para uma conferência específica, que foi o Workshop Internacional de Análise de Música Folclórica, o Folk Music Analysis, que aconteceu naquele ano de 2018 em Thessaloniki. A gente teve a participação de 36 estudantes de música gregos, 12 brasileiros e 8 de outras nacionalidades. A gente, então, considerou como respostas válidas, né? Acho que eu já antecipei essa parte, né? Então, você não precisava acertar aquilo que estava anotado no dataset. Qualquer rotação da anotação considerada de referência, qualquer alternativa que tivesse o mesmo comprimento em subdivisões, a gente chamou isso de colcheia comprimento, né? Então, por exemplo, 3 mais 3 mais 2 tem a mesma soma que 4 mais 2 mais 2, então isso era considerado válido também, né? E os padrões que a gente chama de equivalentes por oitava, né? Não oitava no sentido de intervalo, mas oitava no sentido de relação de 2 para 1, né? Então, uma pessoa que responde que o compasso é de 2 mais 2, ou de 4 mais 4, no final das contas, isso tanto faz. Muda a figurinha que a gente usa para anotar, mas é um compasso binário simples, né? Então, essas equivalências por oitava também eram consideradas respostas válidas. Aqui a gente tem um exemplo, então, o excerto número 3, que foi aquele que, de certo modo, foi o mais fácil, né, e que mais pessoas responderam aquilo que a gente esperava, né? O valor do ground truth é 2 mais 2, aqui a gente tem a coluna da anotação 2 mais 2, e isso é a quantidade de participantes que respondeu isso daqui. O resto são outras respostas, né? Por exemplo, 4 mais 2 mais 2, ele é equivalente a 4 mais 4, né? E ele é equivalente por oitava a 2 mais 2. Então, essas respostas aqui também estão certas, né? Elas só não estão na mesma coluna porque a gente queria diferenciar quem chegou na fórmula mais próxima do que a gente imaginou e outras respostas válidas possíveis. Vou colocar para vocês escutarem. Então, esse é um compasso binário, assim, relativamente forte, né, marcante. Esse excerto número 4 já é um caso aí bastante diferente. Ele produziu aí um grande espalhamento, né, de alternativas entre os usuários, entre os participantes, desculpem. A coluna verde é aquela que corresponde exatamente à anotação
que a gente tinha, né? Ela era 2 mais 3, segundo a anotação, né? Um compasso binário assimétrico, seriam 5 por 4 ou 5 por 8. Algumas alternativas que também eram válidas, que tiveram bastante votos, por exemplo, essa daqui, 2 mais 2 mais 2 mais 4, né? Ela é equivalente, se a gente agrupar aqui, a 4 mais 6, e 4 mais 6 é equivalente por oitava a 2 mais 3, né? Então, resposta válida também, né, mas teve uma quantidade maior aqui de seleções. E chamou a atenção também nesse excerto essa coluna daqui, que está marcada como null aqui embaixo, e que significa a quantidade de participantes que desistiram de classificar esse excerto. Então, escutem, por favor, é uma baidusca. Então, esse era um exemplo muito lento, né? Nesse exemplo, a gente imagina que muitas pessoas até escolheram como nível dos pulsos, talvez, o nível das subdivisões, né? Pode ter tido alguma reinterpretação do que seria compasso, pulso e subdivisão, né? Então, a gente teve bastante espalhamento nas respostas. Bom, aqui a gente tem um gráfico mais ou menos geral, né, do que seriam os scores, que a gente chamou de cada participante, né? Score seria a quantidade de respostas válidas que aquele participante deu em relação àqueles 30 excertos que a gente selecionou, né? Então, no eixo horizontal, a gente tem os excertos, né? Ou, desculpa, aqui seria a quantidade de excertos, né? E aqui a quantidade de excertos onde a pessoa produziu uma resposta válida, e aqui a quantidade de participantes no eixo Y, né? Então, por exemplo, entre 3 e 6 respostas válidas, a gente teve 3 participantes com esse score, né? Entre 6 e 9 respostas válidas, foram 8 participantes. É dessa maneira que a gente consegue ler esse histograma daqui. Então, uma coisa que chamou muita atenção da gente é que a distribuição desses scores não era uma curva normal, né? Aquilo que a gente mais ou menos esperaria, né? Com uma certa média e uma certa dispersão ou variância, apesar de que a gente consegue calcular a média e variância, a gente consegue calcular a média e variância de qualquer população de números, né? Aqui deu, por exemplo, 16,7 de média, que seria a quantidade de respostas válidas sobre 30, né? Com um desvio padrão aqui de 7,4. Mas não era muito normal esse tipo de perfil aqui, né? Então, a gente foi atrás das explicações, né? O que pode estar causando essa distribuição tão polarizada, né? Então, a gente fez uma separação por participantes gregos, né? E participantes não gregos, para ver se, pelo menos, separando esses dois grupos, os números começavam a fazer um pouco mais sentido, né? E aí a gente viu aqui esse perfil das respostas dos não gregos, esse perfil em verde, né? Ele ainda tem, assim, ele não é uma curva de sino bonitinha, né? Mas ainda tem uma concentração um pouco maior aqui, uma cauda talvez com algumas irregularidades, e a curva azul também, que seria dos gregos, também tinha já uma cara um pouquinho mais normal, né? Aqui, por exemplo, tem alguma coisa diferente, mas a verdade é que a gente não pode usar só a nossa visão para julgar se uma população de números adere ao modelo estatístico normal ou não. Existem testes para isso, né? Testes de normalidade, que a gente chama. Então, essa população de números aqui, ela não passa nos testes de normalidade tradicionais, e essas duas populações passam, né? Então, isso deu para a gente alguma evidência de que fazia sentido separar esses dois grupos e interpretar médias e variâncias dentro dessas subpopulações, né? Então, os gregos tiveram, na média, e agora sim, dá para falar de uma distribuição normal, de 18,6 acertos em 30, né? Ou acertos não, mas respostas válidas, com uma dispersão aí de 6,4, e os não gregos 13,4, com um desvio padrão de 7,8. A gente
foi tentar interpretar essas coisas, né? Então já adiantei essas duas informações. Uma primeira coisa que chamou bastante a atenção da gente é que os scores eram baixos em geral, mesmo para os gregos. A gente tinha a expectativa de que os gregos fossem gabaritar, né? São pessoas que ouvem a música tradicional desde que nasceram, né? Isso é música que se toca em festa de família, em festa da igreja, enfim, em várias ocasiões sociais, né? E são estudantes de música que não têm dificuldades com a notação formal, etc. E mesmo assim, para os participantes, para os pesquisadores gregos do grupo, foi uma surpresa encontrar os scores baixos, né? Mesmo assim, dava para perceber uma diferença entre os scores dos gregos e dos não gregos, e aqui também, mais do que a questão visual ou a comparação das médias, né, existem testes estatísticos para medir a significância dessa desigualdade aqui, ou seja, uma média ser menor do que a outra não significa necessariamente que as duas populações numéricas são diferentes, mas a gente consegue estimar o que seria a probabilidade de observar essas duas configurações sob a hipótese de que, eventualmente, elas pertencessem ao mesmo modelo estatístico, né? Aquilo que a gente chama de hipótese nula, né? E com isso a gente tira esses valores de P, que são os níveis de significância, e um padrão de ouro é dizer que se o nível de significância é menor do que 0,01, então é muito improvável que as duas populações tivessem vindo de um mesmo modelo estatístico. Tem que ter dois modelos estatísticos diferentes para explicar os scores dos gregos e dos não gregos, né? Esse é o caminho que a gente tem para formalizar uma observação em relação a comparações quantitativas entre as médias, né, ou entre as distribuições, melhor dizendo. Só que isso daqui, essa desigualdade também tem exceções, né? Então, eu selecionei algumas aqui para a gente escutar, né? Essas exceções seriam excertos onde, eventualmente, os não gregos tiveram um score maior do que os gregos, né? O excerto número 1, vamos escutar rápido, são todos de 30 segundos, né? Se eu não me engano, o próximo gráfico é exatamente a comparação, né, das respostas dos gregos para esse excerto e dos não gregos, né, para o mesmo excerto. Então, a gente vê que os não gregos foram direto ali na fórmula binária, né, compasso binário. E os gregos tiveram claro, muitas respostas também do binário aqui, e outras que são válidas, como 4 mais 2 mais 2, né, dentro daquela ideia de que você pode agrupar as subdivisões e depois você pode fazer equivalência por oitava, mas ainda assim teve um número muito alto que desistiu. A música não parece tão complexa, mas possivelmente esses estudantes tenham pensado que era uma pegadinha. Eles talvez estivessem considerando o nível hierárquico superior dos compassos e tentando ver as durações das frases, tentando encontrar alguma simetria, porque, enfim, não podia ser tão fácil. Não sei, isso é uma hipótese. Cada um dos excertos, a análise dos gráficos, permite uma série de considerações, de ponderações e talvez de o que a gente chama de abduções, né? Seriam levantar hipóteses que permitiriam explicar aquela observação, né? E isso é um trabalho seria um trabalho de musicologia mesmo, né? Que ficou como trabalho futuro. Tem muita coisa ainda nesses dados que a gente coletou que ainda seria necessário aí um investimento de tempo e de discussão para amadurecer as observações. Mas então, só para tocar rapidamente mais alguns... Pode falar. Marcelo, eu tenho uma pergunta. O espaço amostral das pessoas gregas era um pouco maior do que as pessoas não gregas. Era. Ah, tá. Beleza. Sim. Os scores eram sempre percentuais, né? Quer dizer, então, mesmo quando a gente fala entre percentual de gregos, percentual de não gregos, mas tem um desbalanceamento, sim. Então, aí fica um pouco mais difícil de mensurar, né? Ainda assim, tem muita coisa que ainda é possível observar e discutir, né? Vou tocar esse número 5 aqui, que é um outro... São exceções para essa desigualdade aqui que eu falei, né? Onde os scores dos não gregos eventualmente foram maiores do que dos gregos.
Então, esse é um binário com 2 mais 3, né? Um pulso curto e um pulso longo. O 7. Outro 2 mais 3, né? Esse é um ternário com o tempo longo na terceira posição, né? Então, aquela ideia da rotação, né? A gente viu vários Kalamatianos, que eram 3 mais 2 mais 2, esse Mandilatus é um 2 mais 2 mais 3, né? Esse Berati, que é o 20, é outro exemplo bem complicado. Então, pelo próprio andamento, né, ele se torna bastante complicado. E o último exemplo aqui. É um binário simples, mas que deu uma inversão em relação a essa desigualdade aqui. Aqui a gente fez um gráfico que seria o percentual de respostas válidas, né, para cada música, para cada um dos 30 excertos. Então, na horizontal, cada número aqui é uma música, né, e aí a gente tem um par de percentuais aqui de respostas válidas, né, considerando todas as rotações, todas as reinterpretações. Os gregos são esses em azul e os verdes, os não gregos. Alguém quer fazer uma pergunta? Marcelo? Por favor. Gostaria de fazer uma pergunta, posso? Por favor, claro. Sou Jonas. Eu estou observando aqui, eu acho que eu entrei já um pouco, já tinha iniciado, mas ocorre que eu fiquei curioso se a gente vai ter acesso depois à sua apresentação, né? Inicialmente, e assim, eu fiquei curioso, talvez eu tenha perdido a parte da sua explicação, que é o seguinte, além da Índia, né, que a gente sabe que tem na Índia esse tipo de música, se você fala sobre outros países que ocorre esse tipo de estilo musical, né, de escalas e tal, se você apresenta aí, ou se não, se você puder pontuar aí. Obrigado. Em relação à sua primeira pergunta, eu vou mandar o PDF da apresentação para a Tati, para o William, que vão encaminhar para o pessoal do Musitec, e para o Paulo, que pode encaminhar, e para a Maria também, que pode encaminhar para quem veio pela Areté. Dentro do PDF da apresentação tem também o link para o PDF do artigo, onde vocês têm muito mais informação, muito mais detalhada, né? Agora, em relação à sua pergunta de música da Índia, eu não conheço nada de música da Índia, então também não consegui falar sobre isso, né? Então aqui a gente está falando só ritmo e só música grega, né? Música grega tradicional, né? Então só grega, então assim, porque exato. Eu cheguei a me confundir, então foi isso, eu cheguei a imaginar que tivesse relacionado também às músicas indianas e de outras culturas não ocidentais, mas não, né? Não, Jonas, não. Tá, valeu, obrigado. Nada. Então aqui, cada excerto, a gente tem essas barrinhas azuis para o percentual, né, de resposta. Alguém quer fazer outra pergunta? Paulo, fala.
Tava tocando música aí de fundo. Só deve ser outra pessoa, então. Eu não escutei. Tá bom. Agora parou. Ok. Acho que era durante a pergunta do Jonas. Então, cada par aqui... tem alguma máquina aqui fora fazendo barulho, isso eu não vou conseguir controlar. Então, eu estava falando sobre as respostas válidas por excerto, né? Então, aqui a gente consegue ver, por exemplo, as exceções que a gente acabou de mencionar, né? Aqui o número 1 teve uma barrinha verde maior do que a azul, né, o que não seria o que acontece em geral, né, o que acontece na média. Outro exemplo assim de inversão foi esse daqui, apesar de que é praticamente um empate, né? Outro exemplo aqui. Então a gente acabou de escutar todos esses exemplos. A gente vê que tem alguns exemplos onde o percentual de respostas válidas é muito baixo, né, tanto para gregos quanto para não gregos, como, por exemplo, esse 26 aqui, o 20, que a gente acabou de escutar também, né, então algumas músicas, o 9, algumas músicas sugerem trazer alguma dificuldade maior do que a média aí desse banco de dados. Vou fazer algumas discussões aqui. Então, 8 e 9, né, que a gente vai escutar agora, tiveram muito poucas respostas válidas percentualmente, né? E são 2 exemplos de binário composto que foram classificadas por muita gente como binário simples, né? Então, são compassos de 2 tempos, mas esses tempos têm subdivisão ternária. Vamos escutar. Marcelo. Tom queria perguntar alguma coisa. Pode perguntar. Desculpa que eu... Não, imagina. Eu sou do Unirio, né? Eu vim aqui para o Musitex. Eu queria fazer uma pergunta em relação ao conhecimento da população não musical na Grécia sobre esses ritmos assimétricos, porque tipo, aqui no Brasil, né? Por exemplo, funk, né? Qualquer criança consegue bater palma no ritmo funk. Eu queria saber se a população que não é música, que não pratica música na Grécia, consegue verbalizar ou bater palma, ou conseguir... Sim. Os nossos voluntários eram todos estudantes de música universitários, né? Mas, no geral, isso faz parte da discussão na introdução do artigo, esse tipo de música tradicional, ele faz parte da formação das pessoas, né? Então, assim, faz parte de festa de casamento, de aniversário, de festa de fim de ano, todo mundo dança junto, é muito comum, tem muita manifestação de música e de dança, sei lá, em todo o calendário, né, do ano, assim, na vida de qualquer grego. Então, claro, você vai dizer assim, tem uma pessoa que não consegue bater palma junto com a música, sempre tem as exceções, mas assim, como familiaridade, como ter já escutado isso muitas vezes, e desde criança, isso dá para dizer que é uma constante, sim, né? Mas, claro, a gente está fazendo perguntas um pouco técnicas, então, por exemplo, essa diferença do binário composto e do binário simples é uma coisa que talvez para um não músico possa fazer pouco sentido. Você escuta lá 1, 2, 1, 2. O fato de ser 1 e 2 e 1 e 2 e não 1 e 2 e 1 e 2, né? Talvez seja um aspecto um pouco técnico, né? E mesmo um músico, ele pode escutar essa subdivisão e pensar assim, não, mas eu escreveria 2x4 e colocaria umas tercinas, né? Tem recursos notacionais para tratar isso, mas o fato é que é estrutural, né? A música inteira, ela acontece nesse binário composto. A gente escreveria 6x8 e não uma música com tercina do início até o fim, né? O exemplo número 9 é parecido com esse, eu vou colocar, não sei se eu já te respondi aí. Bom. Respondeu. Beleza, então vou colocar o número 9 para a gente escutar. Jani Seki, Prisginekis, Jani Seki, Prisginekis, Jalina Gapai, Adivati Kurva, Jalina Gapai.
Então a gente vê que esse é um tipo de troca, né, que acontece no próprio nível dos pulsos, né, seria na composição interna do pulso em relação às subdivisões, né. Aqui a gente tem mais alguns exemplos, são todos de um mesmo estilo, Mandilatus, né, com essa fórmula aqui, que seria um 7/8, né, curto, curto, longo, mas que recebeu muitas classificações que não eram compatíveis com a anotação, né. Vou colocar rapidamente aqui. Uma coisa que eu não comentei lá no início, quando eu falei sobre a seleção dos excertos, um cuidado que a gente teve foi de não induzir uma determinada percepção de primeiro tempo pelo recorte, né? Por exemplo, colocar a música sempre do início seria um problema, como colocar as músicas sempre numa cabeça de compasso seria um problema. Então a gente colocou assim uma fórmula meio aleatória para pegar um trecho de 30 segundos, na verdade seria a partir de 1 minuto da música, e aí como as músicas têm andamento diferentes, é impossível saber depois de 1 minuto em que lugar do compasso aquilo está, e também com rampas, né, de fade in e fade out para mascarar um pouco essas entradas e tirar o peso, né, de tempo forte ou do que quer que seja daquele início do excerto. Isso foi proposital, foi parte do desenho experimental. O exemplo 14, vou tocar agora. E o número 15? Isso é muito rápido. Isso é fácil confundir com binário. Esse eu já toquei, eu acho que não vou tocar de novo, era um muito, muito lento, né? Anotado como 2 mais 3 mais 3, né? E ele foi o que teve o maior número de respostas do tipo passo, não consigo, né? 36% quase das pessoas desistiram de classificar esse exemplo. Né? E alguns que tiveram assim especificamente uma dificuldade maior para os não gregos são essas estruturas que a gente diz quaternárias assimétricas, né? Como 2 mais 2 mais 2 mais 3 ou 2, 3, 2, 2, que são comuns na cultura grega, mas soam muito diferentes para quem nunca escutou esse tipo de música. Vou colocar rapidamente alguns exemplos. Esse a gente já escutou o 25, vou colocar o 26. Vou colocar também esse... o 27 eu também acho que eu já toquei, o Toendeca, então vou colocar o 28. Esse é bastante lento também, é fácil ouvir como binário e pensar só na subdivisão, né? Eu vou colocar esse 30, que eu acho que eu não toquei ainda.
που κι γλέντι και ρετσίνα σκανταλιάρα μου. Θα σου πάρω λατέρνα, κάμε και φύγε κερνά, τα ναζάκια. Esse seria classificado como um 2 mais 3 mais 2 mais 2, mas também é fácil escutar como se o 3 fosse o tempo forte ou como se o 3 fosse o final do compasso, né? Aqui, então, a gente começou a entrar na pergunta da dificuldade, né? O que torna esses excertos difíceis, né? E uma das métricas objetivas que a gente resolveu extrair foi a quantidade de vezes que cada usuário apertou a tecla play, né? Isso daria uma ideia, assim, de quanto custou fazer essa classificação, né? Então, aqui a gente tem, para cada excerto, né, de 1 até 30, a média, né, para gregos e não gregos, né, separadamente, de quantas vezes as pessoas escutaram as músicas. Então, por exemplo, o primeiro excerto, na média, os gregos escutaram 4 vezes até formar uma opinião e responder, né, ou eventualmente desistir, né? Então a gente viu assim que tem alguns casos que se destacam bastante, né, casos que a gente já observou e discutiu por outras razões, como o 20, que é extremamente lento, né? O 4 foi um dos primeiros exemplos que eu mostrei também, que as respostas se espalharam muito, né? Então teve muita discordância, ainda que fossem respostas válidas, né? Tiveram muitas alternativas diferentes que apareceram como resposta. Então, algumas observações que a gente fez. Isso sobre o play, eu vou fazer uma comparação geral, então. Então, contagem de play foi um dos aspectos que a gente resolveu estudar para tentar mensurar a dificuldade da tarefa, né? Lembrando que a única coisa que as pessoas faziam era escutar e classificar, não tinha um questionário para dizer, você achou isso difícil, explique o que você pensou para classificar, não teve nenhuma questão dissertativa, né? Então, a outra coisa meio óbvia, né, de considerar seria os tempos de resposta, né? Então, esses tempos aqui na vertical estão em segundos, né? E aí a gente olhou para cada excerto, né, com quanto tempo levou para as pessoas produzirem uma classificação, né? Claro que o tempo de escutar está incluindo no tempo de responder, então se você ouvir a música 4 vezes, no mínimo são 2 minutos escutando, né? Mas talvez tivesse alguma informação adicional, né, nesse tempo bruto, né? Tempo que a pessoa parou para pensar, né, entre uma escuta e outra. Então, aqui também a gente consegue ver alguns casos assim, que se destacam, né, e que cada um deles mereceria uma discussão detalhada. Eu vejo que o tempo está bastante avançado e estou tentando encaminhar para a conclusão. Um terceiro fator que a gente considerou para tentar objetivamente mensurar a dificuldade que os participantes encontraram em produzir essas respostas foi aquilo que a gente chamou de espalhamento, né? Ou seja, o grau de discordância que as pessoas tinham em relação ao mesmo excerto e como ele deveria ser representado. Então, a gente usou uma medida chamada índice de Gini-Simpson, que é uma medida bastante usada em economia, por exemplo, para quantificar a desigualdade social, né? Mas basicamente o que ela faz, ela pega uma coleção de respostas, por exemplo, de uma questão de múltipla escolha, e ela vale perto de 0 quando todo mundo concentra as respostas numa opção só, né? Todo mundo escolheu a alternativa A, por exemplo, e ela chega a 1 quando a distribuição é completamente uniforme e todas as alternativas tiveram o mesmo número de votos, né? Então aqui também a gente tem um certo padrão e algumas exceções que valem a pena ser olhadas separadamente, né? Como, por exemplo, essa daqui, onde o 3, né, foi o primeiro exemplo que eu mostrei, aquele em que a maioria das pessoas foi direto na resposta certa, né? Então, esse daqui escapou por ser mais fácil, né? Por ter mais concordância, né? Menos espalhamento significa mais concordância, e outros 3 aqui no meio, 16, 17, 18, que são 3 calamatianos que eu também já toquei, não vou tocar de novo, tiveram bastante concordância. E a outra coisa que a gente estava perguntando desde o início era, será que as músicas mais rápidas são mais difíceis de classificarem, né? Então a gente fez um cruzamento aí desse perfil aqui de andamento dos excertos, né? Para cada música, então, a gente tem a quantidade de colcheias por minuto, né? E como que isso impactava nas outras medidas de dificuldade que a gente levantou. Quantidade de plays, né? Tempo total de resposta e
grau de discordância, né, ou diversidade das respostas. Então, aqui também a gente vê alguns casos bastante sintomáticos, né, como o 20, aquela peça super lenta, ou o 4, né, então elas estão aqui embaixo porque são super lentos justamente, né, e é como que essa lentidão aí se relaciona com as outras medidas de dificuldade. Aqui a gente tem um exemplo 19 que é excessivamente rápido, né, e notem que a gente está falando de andamento em subdivisões por minuto, porque não faria sentido calcular BPM, né, BPM é uma coisa muito comum de se falar, né, essa peça é 60 semínimas por minuto, por exemplo, mas que sentido tem isso se um pulso vale 3 e o outro vale 2, né? Por isso, para pegar esse substrato isócrono, é um jeito de colocar no mesmo patamar as comparações de andamento desses vários excertos, né? Então, uma questão é se alta concordância significa que é mais fácil classificar, né? Então, a gente tem aqui alguns exemplos, o 3 que eu já toquei, não vou tocar de novo, o 16, 17, 18 eu mencionei, são os Kalamatianos, né? Esses 4 exemplos tiveram bastante concordância, as pessoas foram muito diretamente na alternativa correta ou numa alternativa válida, né? A gente encontrou uma correlação positiva entre a quantidade de vezes que a pessoa escutou e os tempos de resposta, né? E também o espalhamento. Entre play, quantidade de play, tempo de resposta era previsto, porque cada play custa 30 segundos para escutar. Mas entre a quantidade de plays ou de tempo de resposta e o espalhamento, foi um achado empírico, né, experimental, que parece dizer alguma coisa interessante do ponto de vista da qualificação desses tempos, dessas métricas, como uma medida de dificuldade, né? Quer dizer, se a coisa fosse muito fácil, as pessoas iriam todas numa resposta única, né? Mas se elas escutaram durante muito tempo, isso tem um impacto no espalhamento das respostas. A outra coisa que a gente observou foi uma correlação negativa entre andamento ou número de compassos, né? Porque todos esses têm 30 segundos, mas esses 30 segundos pode ter um montão de compassos, que é uma música rápida, ou pouquíssimos compassos, porque é uma música lenta, né? Então, a correlação entre isso e a quantidade de plays, né? Correlação negativa significa que se um cresce, o outro sobe, né? Ou seja, se o andamento fica mais rápido, a quantidade de plays diminui e vice-versa, né? Então, um andamento muito baixo acaba produzindo a necessidade de várias escutas repetidas para confirmar aquela resposta que a gente busca, né? Aquela classificação. Sobre a questão da enculturação, né? A gente não tem, como eu disse, outros dados observacionais, a gente tem a classificação dos participantes entre gregos e não gregos, né? Então, observando as médias, né, do percentual de respostas válidas, por exemplo, a gente viu que os gregos têm essa vantagem, né, essa vantagem da enculturação, do fato deles terem nascido dentro dessa cultura, ainda que os scores sejam relativamente médios, alguns até bastante baixos, o que, mesmo para os gregos, o que é um indício de que esse foi um experimento bastante difícil, né? A gente precisava fazer para ter uma ideia concreta de quão difícil era aquilo que a gente estava perguntando para as pessoas. Para os músicos, né? Músicos com a formação que inclui, né, formalização de notação e etc. A gente explorou aí a dificuldade, né, da classificação em relação às várias estruturas métricas. A gente tem muito trabalho ainda para ser feito nessa linha daqui, né, ou seja, a gente observou algumas coisas, né, estruturas binárias e scores mais altos, Kalamatianos, que não é assimétrico, mas que é tão frequente, assim, e acho que é tão orgânico que mesmo não gregos conseguem chegar naquele 7/8 com relativa facilidade, mas outros 9/8, por exemplo, já bagunçam bastante a percepção, especialmente dos não gregos, né? Tem muita coisa para ser analisada, excerto por excerto, né? E olhar para as respostas, as dispersões, o que causou, quais são as alternativas válidas que as pessoas escolhiam e tentar encontrar porquês para isso, né? A gente identificou, então, métricas plausíveis para medir
a dificuldade, né, uma maneira objetiva de tentar chegar nessa coisa que é tão difícil, né, que a dificuldade é muito subjetiva, mas ao mesmo tempo ela se manifesta através desses outros parâmetros que são observáveis, né, a quantidade de tempo, a quantidade de vezes que a pessoa escutou, o tempo que ela levou para responder, e também em relação à população, ao espalhamento das respostas, né, a quantidade de alternativas que foram elegidas como válidas, né, para aquele excerto. Então, isso daí é uma coisa que também a gente não viu em outros estudos semelhantes de ritmos assimétricos. Né? E também a questão do andamento, né? Como o andamento influencia a dificuldade, que é alguma coisa que a gente já tem aí alguns dados quantitativos para dar suporte a, por exemplo, a observação de que andamentos muito lentos, né, geram uma dificuldade de classificação maior, assim como os muito rápidos também, né, especialmente quando eles são muito rápidos, aliados a uma estrutura assimétrica, como aqueles quaternários assimétricos, né, 2, 2, 2, 3, super rápido, é muito fácil as pessoas juntarem aquilo e não perceberem que o longo era só um pouquinho mais longo do que o curto. Alguns trabalhos futuros também deixar aqui mais ou menos, vou passar rápido, né? Desculpem. Então, tem muita coisa ainda nesses mesmos dados que a gente deveria mergulhar e observar. A gente teve a dificuldade porque a Caterina, né, ela se formou e aí saiu e não estava conseguindo continuar participando da pesquisa, e ela era a pessoa que iria fazer a parte mais musicológica do trabalho, né? A gente tem ainda questões em relação às estruturas simétricas e assimétricas, a gente não fez muita análise separada, né, desses dois tipos, a questão da razão longo-curto, né, e as confusões que aparecem, por exemplo, entre classificar um 3+2 como 4+2, né, variações individuais também, então fazer recortes por participante e ver se algumas questões associadas à acurácia da mensuração de razão longo-curto, por exemplo, são questões individualizadas ou são questões populacionais, né? Fazer novos experimentos, isso foi uma coisa que a gente discutiu muito tempo também, talvez até ir para músicos performers desse tipo de música, para ver como é que é essa tarefa para eles, né? Eles tocam, eles não têm dificuldade para tocar, mas será que na hora de representar e transformar isso em notação rigorosa, como que funciona isso, né? E pensar em alguma maneira de conseguir estender o estudo para não músicos, né? Que é uma coisa que, com a notação simbólica, rítmica, seria muito difícil, mas a gente pensa em, por exemplo, fazer notações que sejam só do tipo longo, longo, curto, né, e sem bolinhas, e sem pontinhos, e sem bandeirinhas. Será que a gente consegue coletar dados de não músicos também para ver como é que essas questões aparecem nessa população, que seria muito importante, muito interessante também caracterizar, porque assim como nos músicos também, a gente tem uma população inteira de não músicos enculturados, né, habituados a esse tipo de repertório, e outros não enculturados, que a gente poderia contrastar a maneira como esses ritmos assimétricos são percebidos. Então eu deixo aqui alguns links, como eu disse, né, vocês vão conseguir pegar o PDF da apresentação e clicar nesses endereços aqui. Esse é o artigo do que foi apresentado no workshop de música folclórica, de análise de música folclórica. Esse é o site do meu grupo de pesquisas no IME, né, o grupo de computação musical. Esse é o site do grupo de musicologia computacional e cognitiva da Universidade Aristotélica de Tessalonique. E quem quiser ouvir mais música, quem gostou dos excertos e vai, puxa, que legal esse repertório, aí eu coloquei uma playlist aqui bem interessante no YouTube para vocês poderem explorar. Tá joia? Então, essa foi a minha apresentação. Agradeço mais uma vez a paciência de todo mundo. 54 sobreviveram aqui até o final da palestra. E estou aqui à disposição de vocês para responder mais perguntas o tempo que vocês precisarem. Obrigado. Podem abrir o microfone, podem reclamar, podem brigar, esbravejar, perguntar, qualquer coisa. A Cecília levantou a mão. Nem precisa levantar a mão, porque eu acho que eu não consigo ver todas as vezes que isso acontece. Ok. É Cecília, tudo bem? Fala, Cecília. Eu queria saber, em relação, porque eu estou fazendo um trabalho aqui em Maceió, eu moro aqui em Maceió, e estou fazendo um projeto com o Guerreiro de Alagoas, que é um folgueiro. Não tem nada a ver com Grécia, mas tem a questão das formas, da tradição e da cultura, como ela se renova todo o tempo. E eu queria saber, eu queria perguntar assim,
como você trabalhou com danças tradicionais, mas com certeza tem um pequeno movimento cultural, assim, está sendo modificado isso um pouquinho ou não? Não sei se com certeza, mas quero dizer, como se você percebe que essas métricas, elas se vão modificando com o tempo, tem alguma variante. Está entendendo? E também queria... Eu tive um pouco de dificuldade de ouvir, que o volume estava baixo, mas deixa eu ver se eu entendi. Você está perguntando assim, se essas métricas ou essas estruturas evoluem no tempo e se elas também influenciam outros estilos, é isso? Outras práticas musicais, é isso? Não, outras práticas não. Eu só perguntei em relação às modificações. Na hora de escrever... Agora melhorou o som. Tá. Melhorou, pronto. Sim. Então, se na hora de transcrever e de estudar isso, você percebe uma pequena transformação. Bom, eu pensei que você trabalhou com ritmos específicos e fixos, mas que a mesma música, por exemplo, tenha mudado um pouco no tempo, em um lapso, entendeu? Nos anos. Dependendo dos grupos. Tá. Eu não sei se a resposta que eu vou dar vai te satisfazer, mas a gente concentrou esse estudo num repertório específico que a gente chama de canções demóticas, né? Então, eles têm um período histórico específico, né? E eles têm certas... fórmulas, mais ou menos, que são cristalizadas pela própria integração que essa música tem, como eu disse, com as atividades sociais, né? Com a dança, com a poesia, com outras manifestações culturais, né? Então, fica difícil um pouco pegar um repertório de um período histórico específico e estudar a evolução dele fora desse período histórico. A gente consegue fazer isso através da influência que ele possa ter tido em outros repertórios, né, em outros contextos. Então, um contexto onde eu posso falar alguma coisa sobre isso é, por exemplo, na música popular urbana grega de hoje, né? Então, em particular, tem um estilo, é difícil, não sei se dá para chamar de estilo, mas existe um tipo de música urbana chamada de enderno, que é super influenciada por esses ritmos da música tradicional, né, da música mais antiga, digamos assim. Então, assim, Kalamatianos reinventados com guitarras, com baterias, e Karsilamaz e outras formas, né, que a gente ouviu hoje, aparecem nessas manifestações. Então, assim, é uma música que é muito viva, né, que não ficou... E ela é tocada até hoje, como eu disse, também nessas festas e casamentos e aniversários, tocadas como eram tocadas há 80 anos, há 60 anos. Então, acho que isso responde uma parte, né? Eu acho que você tentou extrapolar um pouco também, talvez, para essas fórmulas e outras culturas. Não sei se eu entendi bem isso, mas como eu disse, isso não é exclusivo da música grega, né? Isso aparece nos Balcãs, isso aparece na Ásia Menor, e certamente existem variações da maneira como esses ritmos são realizados, né? Até mesmo naquelas questões das microtemporalidades, que eu citei lá no início, tem um dos artigos que a gente usou de base, né, que estuda essas microtemporalidades, né? Então, quando você fala 3/2, é sempre uma coisa mais ou menos média, né? Assim, uma peça mais rápida vai ter talvez uma relação um pouco diferente, né? Ou uma região pode tocar de uma maneira um pouco diferente, essa razão, né, entre durações longas e curtas. Entendi. Acho que é isso que eu consigo te responder hoje. Isso. E uma perguntinha, outra mais. Em relação à cultura, eu percebi, você mostrou aí que os gregos, em média, eles erraram mais que os outros, não foi? Em escrever, entendi bem isso, não sei se entendi. Em um excerto, talvez, não. Não, em isso geral. Isso era exceção, né? Em geral, eles acertavam mais. Perceber as rítmicas. Não? Não, os gregos tinham mais facilidade, em geral, do que os... Não, mas porque eles tinham estudos, tinham estudos, todos sabiam música.
Todos os participantes eram estudantes de algum curso superior de música, né? Não, então tá, então eu percebi. Mas é o contrário, não, né? Em geral eles tinham mais facilidade e a hipótese é a própria enculturação, né? Claro, porque pensei que de repente talvez a cultura, a emoção, tinha interferido e tal para não, o que eu mencionei que pode ter gerado essa percepção sua é que para por exemplo, para o Emílios, para a Caterine, eles ficaram surpresos que as respostas não fossem assim gabaritos perfeitos. Eles falaram assim: nossa, essas pessoas sabem anotar música e escutam desde criança e ainda assim teve casos em que elas desistiam de classificar, né? Então, não é que eles foram pior que os outros, é que foi difícil para eles também, né? E isso foi uma observação muito interessante, para a gente também ter uma noção e uma dimensão da dificuldade dessa tarefa de maneira geral. Muito bom, muito importante. Obrigada. Valeu. Nada. Alguém mais tem dúvidas? Marcelo, fala, William. O Tom, desculpa. Eu queria saber se... É que eu fiquei interessado na música, né? Muito interessado. Eu queria saber se tem partitura ou vou ter que tirar de ouvido essa música. Olha, tem bastante coisa, mas eu não sei se tem muita coisa online, viu? Eu, cada vez que vou para a Grécia, volto com um monte de livrinho, tento achar, um rato de loja de música, tentando achar meus livrinhos de buzuki, coisas assim. Mas, em geral, ela não é assim, completamente anotada. Você tem músicas que são assim para formações de 4, 5 instrumentos, você nunca vai encontrar uma grade orquestral dessas músicas. Isso eu prometo para você, muito difícil, né? Você vai encontrar trabalhos, por exemplo, de compositores clássicos ou eruditos, vamos dizer assim, né, que se inspiram nessa tradição e produzem até peças para orquestra e coisas assim. Então você tem, sei lá, os Calcotas escreve sinfonia e quando você vai ver, ele joga um Kalamatianô no meio, né? Mas é uma peça para orquestra, não é a música tradicional ali na fonte. Né? Então, o que você vai encontrar em muitos nesses livros, por exemplo, a buzuki, que é um instrumento muito popular, né? O outro seriam as melodias anotadas com as letras, algo do tipo, ou uma outra tablatura. Né? Instrumento que não peguei, que você falou? Buzuki. Vou escrever aqui no chat. Em geral, a gente não existe. Quer dizer, existem muitos sistemas de transliteração, né, do grego. Então, eu estou escrevendo aí mais ou menos letra por letra como a gente escreveria em grego, né? Só o início que é com MP, mas para facilitar aí suas buscas no Google. O buzuki é um instrumento de cordas duplas, como se fosse uma guitarra portuguesa grega, assim, é muito bonito. Acho que uma coisa que pode ajudar, né, Marcelo, é saber fazer a busca na internet com na escrita grega, né? Partituras, por exemplo, e o nome do ritmo em especial. Às vezes acha bastante coisa na internet. Às vezes acha. É muito difícil entender o cérebro do Google, né? Mas muitas vezes também, se a gente escreve transliterado, ele encontra um match com a página que está escrita originalmente em grego, né? Então, vai saber. Mas talvez quanto mais próximo você consegue expressar a sua busca, né, mais chance você tem. Mas a gente, eu me disponho a ajudar, se precisar mandar um nome em grego, né, Marcelo? A gente manda o nome dos estilos em grego. Um ponto de partida legal seria o próprio YouTube, né? Porque você coloca um texto em português, você encontra lá um vídeo, você escuta a música, você sabe que é aquela, e de repente tem uma descrição em grego, você pode tentar pescar ali, né, as palavras que são relevantes para fazer outras buscas a partir daquilo. Marcelo, eu vou te fazer uma pergunta. Pode falar. O fato do Kalamatianô ter dado tanta concordância, né, nessa pesquisa, será que tem relação com o fato do Kalamatianô ser um estilo panhelênico, bem conhecido? Será? Olha, é difícil dizer que ele é um estilo conhecido, por exemplo, entre estudantes de música da ECA. Algumas das listas, né, que eu coloquei assim, foi a USP, Unicamp, tentei pegar assim, as universidades mais próximas, onde tinha gente que podia bombardear ali as listas, né, de alunos, não faz parte da realidade deles, né?
Agora, sei lá, assim, você pensa num estudante de música, na maioria das vezes são pessoas curiosas que também se interessam por uma variedade de estilos e pode não ter ouvido um Kalamatianos especificamente, mas já escutaram, sei lá, uma peça da Turquia e já, né, eventualmente até já brincaram com um repertório que envolve estruturas rítmicas assimétricas. Então também não dá para... Impossível dizer assim, o músico não grego não tem experiência com ritmo assimétrico. Não. A experiência vai depender realmente do quanto essa pessoa foi atrás. É super individual isso. Mais alguém tem pergunta? Henrique Marins, pode falar. Oi, Marcelo, tudo bem? Vocês me ouvem? Tudo bem? Eu ouço bem. Então tá jóia. Marcelo, obrigado pela apresentação, parabéns pelo trabalho, pela pesquisa, coisa de alto galardão. Tenho duas questões, Marcelo. Primeiro, sobre quando você diz assim, essa peça é um 2 mais 2 mais 3. Assim, há uma autoridade que diz isso é assim, ou isso foi uma decisão ali dos pesquisadores de falar assim, para nós, para esse grupo aqui que estuda, que conhece, a melhor resposta possível seria o 2 mais 2 mais 3, a despeito das rotações. E isso seria uma questão, assim, da autoridade de dizer isso é. E a segunda questão, se passou também pela ideia do grupo, como um trabalho futuro, verificar também qual foi o processo de responder a esse questionário dos participantes, que recursos que eles utilizaram, por exemplo, de ficar batucando na mesa, ou de ficar rabiscando num papel, se esse processo cognitivo de tentar fazer uma representação outra, que fosse uma representação simbólica, gráfica, ou mesmo corporal, né, assim, se o cara bateu palma junto com a música, se ele é um instrumentista, por exemplo, de percussão, e ele ficou tentando reproduzir a percussão que ele estava ouvindo, ou se ele é um instrumentista de um instrumento melódico, e ele ficou tentando acompanhar a linha melódica. Então, se passa pela ideia do grupo de fazer talvez um estudo de caso ali, você disse, de olhar para um musicista profissional que executa isso, que tipo de representações ele faz para construir cognitivamente essa subdivisão ali na cabeça dele. Obrigado. Legal. Então, em relação à sua pergunta, né, que foi a primeira, a gente fez da seguinte maneira: você perguntou se tem uma autoridade, né? Na verdade, esse é um repertório bastante sobre o qual se publica bastante, não do ponto de vista de percepção de estruturas rítmicas, né? Mas existem muitos compêndios catalogando, classificando, tanto em textos de dança como em textos de música, né? Então essas peças todas que eu toquei aqui hoje, elas não são raridades de maneira nenhuma, né? Elas fazem parte do cerne dessa tradição da canção demótica, né? Então, não faltam autores, né, dizendo, essa peça é um Kalamatianos e é do tipo 2 mais 2 mais 3 ou coisa do gênero, né? E além de todo esse arsenal de compêndios e catalogações prévias, a gente também fez o nosso exercício individual de escutar e anotar, né? Então, todos os autores participaram disso também. Então, de certo modo, sim, era um consenso, mas era um consenso dos autores, dentre os quais vários músicos e gregos também, mas um consenso informado por uma literatura também que de certo modo, repertoria, né, esse universo, ou cataloga esse universo, se você preferir. Em relação à sua sugestão, né, que seria muito ligada a trabalhos futuros, é bastante interessante, tudo que você falou faz muito sentido. É muito difícil, realmente, os trabalhos de psicologia experimental que tentam construir os modelos de representação, ou pelo menos postular, né, modelos de representação internas, né, e como desenhar um experimento que corrobore ou desprove aquele modelo de representação interno, né? Então, coisas do tipo, será que as pessoas usam Gestalt para representar internamente essa assimetria dos ritmos? Eu mesmo não tenho formação nessa área, assim, para falar muito sobre isso,
né? Mas um dos trabalhos que a gente mencionou, o mais próximo talvez, né, que era aquele de 2003, do TechNet, se eu não me engano, era um trabalho desse tipo, de psicologia experimental, que tinha um modelo cognitivo que ele estava tentando validar, né, e que no final das contas ele acabou concluindo assim, não, a gente não tem elementos para postular a existência de um mecanismo internalizado cognitivo de representação ou processamento diferenciado das estruturas assimétricas, em relação ao processamento cognitivo rítmico genérico, né? Mas, assim, certamente teria muitas coisas legais, como eu falei, né? Podia trabalhar com uma notação simplificada, do tipo longo, longo, curto. Você mencionou da pessoa dar a resposta em outros formatos. A gente já pensou em bater palma e ter sensores para capturar, né, gestos ou outras coisas assim. Caminhos existem muitos, né? O que dificulta, às vezes, a gente é o tempo e a viabilidade de coletar esses dados também, né? Mas acho que é essa a resposta que eu tenho para te dar. William, queria falar alguma coisa? Você tinha aberto o microfone? Eu queria. Na verdade, você sugeriu no final, você antecipou uma pergunta minha, que você falou dessa possibilidade para ter acesso a uma população maior, de tratar em termos de curta e longa. E aí, na verdade, a minha curiosidade desde o início da sua fala é se existe alguma possível relação entre toda essa questão rítmica e os modos rítmicos gregos tradicionais, né, o iâmbico, troqueu, anabásico, enfim. A da poesia você se refere, né? Exatamente. Que trabalham a base do longo e curto, exatamente. Né? Total. Eu tenho uma pilha desse tamanho, assim, só de livros que, não só que eu tenho, mas que eu deixei separadinho, assim, porque eu queria estudar e marcar os trechos, não sei o que lá, porque eu recebi um convite muito simpático da Patrícia Vanzella para escrever um artigo dentro de uma coleção de divulgação científica que ela está fazendo, né, a partir do ciclo que ela coordena lá na UFABC, que chama Conversas Neuromusicais. E eu apresentei essa palestra para eles, né, e aí ela falou assim, por que você não faz um texto, assim, acessível para o público leigo, mas que ao mesmo tempo espalhe essa discussão de ritmo grego para a poesia, para a dança, né? Eu falei, putz, aí com relação à poesia, essa herança ela é rastreável, ela é real, né? E tem documentação, né? Então, certamente, tem muita coisa para ver por aí. Tem muita coisa feita também, né? Como eu disse, eu tenho esses livros que eu preciso mastigar e tentar na verdade, compilar, né? Também amplamente, também. Então, sim. Mas nos textos de dança também, eles se referem muito às métricas poéticas, né? Sim. Então, imagino que seja mais ou menos mais por aí que talvez o músico perceba, né? Como você falou, eu achei muito legal essa questão da microtemporalidade, de entre o 2 e o 3 há um mundo aí, né? Que não necessariamente é 2 e 3. Essa é uma maneira aproximada de representar isso. Sim. Legal. Era isso só. Legal. Alguém mais tem dúvida, gente? Estou aqui à disposição de vocês, mas eu imagino também que as pessoas que estão sobrando aqui também devem estar um pouco cansadas. Então, vamos fazer uma última rodada de perguntas, talvez? Tá, Marcelo, vamos fazer uma última. Deixa eu te falar, tem muita gente acompanhando a tua palestra aqui, gente da dança. Ah, que legal. E eu queria que você falasse um pouquinho. Eu entendo que é muito comum um mesmo nome de dança, vamos chamar assim, você ter mais de um nome de dança, certo? Para um mesmo ritmo. Isso eu aprendi muito também com você, com o contato que a gente acabou tendo dentro do grupo e tal. E eu queria também dizer o seguinte, que é muito comum as pessoas colocarem o nome de uma dança, promoverem uma certa dança com um nome, e o ritmo ser completamente diferente, por falta de não conhecer o ritmo. E eu tenho com essa aproximação que a gente tem dentro dos Orbás, eu tenho tomado muito mais, hoje em dia, o cuidado de entender mais sobre o ritmo, que eu sou um cara leigo na questão de ritmo, certo? De estrutura métrica e tal, tenho aprendido muito, em grande parte, contigo, né? E eu acho que essa é uma baliza legal para o pessoal da dança, conhecer minimamente essas estruturas rítmicas ou os conjuntos de estruturas, pelo menos os mais conhecidos, como é o Calamateano, que é um tipo de cirtoso, né?
Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também eu entendo que é um caráter que extrapola a regionalidade dentro da Grécia, essa questão. Queria que você também me dissesse se eu estou certo, se eu estou errado com relação a isso. Porque você, em geral, quando estuda dança, estuda a dança por região, né? Eu vou começar pela última, porque ela é mais simples, porque, na verdade, eu não tenho a resposta, né? Então, a gente não deu atenção para esse repertório, né, que a gente juntou de canção demótica, a gente realmente não deu tanta atenção para da onde vinha, de que região da Grécia vinha cada música, né? No máximo, a gente tem, assim, estilos que fazem referência, por exemplo, Nessióticos Sirtos, né? Então, vem das ilhas, a gente sabe, mas eu realmente não tenho muita informação em relação a essa questão regional. Isso eu tenho também tentado aprender, nem vou dizer que eu tenho aprendido, mas tenho tentado aprender aí com as nossas discussões dentro dos Orbás. Agora, a primeira pergunta, né, que é para um dançarino, né, a utilidade de conhecer essas estruturas e como que elas podem ajudar, né, até a própria realização, né, da dança, eu acho que ajuda demais, né? A gente enfrenta, talvez, uma primeira dificuldade, né, especialmente, por exemplo, quem não fala grego, né, só de memorizar esses nomes, falar assim, qual que é Kalamatianos mesmo, né, isso já é um custo, não é desprezível isso, né, e mesmo depois que você começa a sentar, né, botar em caixinhas dentro da sua cabeça cada um desses nomes, né, até lembrar, esse é aquele que faz tá, ou esse é aquele que faz tá, também custa um tanto, né, então eu não sei, talvez isso seja muito pessoal, né? Mas a minha inclinação matemática e talvez até visual, né? Eu acho que colocar essas representações de alguma maneira no papel, né? Ou mapeá-las em alguma ideia geométrica, em alguma ideia visual, também é um recurso mnemônico, né? Também é um jeito de rapidamente lembrar qual que era essa estrutura, essa é aquela que a gente põe o pé para frente, põe o pé para trás, ou alguma coisa assim. Então, diria que, mesmo para quem não tem nenhum interesse em estudar do ponto de vista acadêmico, né, ritmos assimétricos, eu acho que tem muito espaço de exploração e de aquisição de cultura mesmo, no sentido de cultura geral, mas relacionado a essas estruturas. E é uma coisa muito palpável também, né? Porque é diferente, talvez, se falar assim, eu gostaria de estudar álgebra e eu queria repertoriar aí, do ponto de vista de cultura geral, alguns conceitos algébricos. Isso daí não, é uma coisa que você escuta, que você bate a palma, que você dança, é um conhecimento muito corporalizado. Bom, lembrar que você citou o Pusceno na sua apresentação, que é uma dança incrivelmente complicada. Tem mais complicado que ele, viu? Linda, não é? Nós presenciamos em Tessalonique juntos naquele Panegíria em Tessalonique, né? E a gente veio para o Brasil louco para reproduzir, e por causa desse estudo rítmico que a gente fez em vários encontros, a gente conseguiu reproduzir o passo, né? É uma coisa que aconteceu, é real, né? Mas para quem achou que parava em 7, 9, tem um monte de música tradicional, assim, 17, 19, 23, o céu é o limite. Legal, gente. Então, se não tivermos mais nenhuma dúvida, meu último agradecimento a todos, a todas. Fiquei muito feliz de dar essa palestra, de ver um público tão grande, tão simpático, tão receptivo. Legal. Esse PowerPoint vai ser enviado pelo e-mail, né? Sim, então eu vou passar para os organizadores do Musitec e vou passar para o Paulo e também para a Secretaria da Areté. Então, cada um procura aí o seu ponto de contato, né? E aí, a partir desses PDFs, do PDF da apresentação, vocês encontram o resto. O artigo, playlist, site dos grupos, etc. Lembrando que a palestra foi gravada, eu vou lembrar de parar. E o link dessa gravação também a gente pode. O link vai ficar disponível, vai ser disponibilizado pelos canais da Areté, com certeza. Eu vou tratar disso. E do Musitec também.
Manda um e-mail para a Secretaria da Aretec, vocês vão ter mais informação, com certeza. Ótimo, legal. Então, obrigadão a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo, mais uma vez, obrigado. Tchau, fiquem bem, cuidem-se.